A degradação das estruturas de concreto armado ou protendido podem estar relacionadas ao concreto ou às armaduras. Algumas propriedades do concreto podem facilitar ou não o ingresso de agentes que atacam as armaduras, como cloretos e gases nocivos ao aço. Entre essas propriedades, a resistividade elétrica é um parâmetro interessante de ser avaliado quando a intenção é investigar a possibilidade da ocorrência de corrosão, que é um processo eletroquímico que ocorre em metais que, no caso do concreto, reduz o desempenho da estrutura. A resistividade elétrica é uma propriedade física que determina a resistência ao fluxo de corrente elétrica de natureza iônica na água presente no concreto, em poros e canais capilares. Quanto menor a resistividade elétrica, mais facilmente os íons causadores de processos corrosivos entram no concreto. Existem parâmetros para classificar os resultados obtidos nos ensaios. O método mais utilizado para medição em campo é o método baseado no sistema clássico de 4 eletrodos de Wenner, de 1916. Os 4 eletrodos igualmente espaçados são conectados eletricamente à superfície do concreto sob investigação, que precisa estar saturado. Os eletrodos externos são conectados a uma fonte de corrente alternada e os eletrodos internos são conectados a um voltímetro. Assim, a seguinte equação pode ser aplicada. A resistividade elétrica do material é obtida pela razão entre 2 vezes a constante da circunferência, vezes o espaçamento entre os eletrodos, vezes a tensão medida pela amplitude de corrente alternada entre os eletrodos externos, onde ρ é a resistividade do material, em ohm por centímetros, S é o espaçamento entre eletrodos, em centímetros, I é a amplitude de corrente alternada entre eletrodos externos, em amperes, e V é a tensão medida entre os eletrodos internos, em volt. O ensaio pode ser realizado tanto na estrutura quanto em corpos de prova. É necessário que o concreto esteja saturado com água. Então, pressiona-se o aparelho no concreto até que o valor da tela do aparelho se estabilize. É muito importante que a medição não aconteça sobre a barra de aço, já que os materiais possuem propriedades diferentes e isto pode influenciar na confiabilidade do resultado. Em corpos de prova, este ensaio pode ser realizado de forma volumétrica, onde um aparato é posicionado nas extremidades da amostra para realizar a medição. A resistividade elétrica é influenciada pela presença de íons cloreto, saturação e temperatura do concreto, entre outros. Por conta disso, essa propriedade é sempre utilizada com outros ensaios, como o potencial de corrosão, para aumentar a decisão sobre o nível de possibilidade de corrosão. Continue acompanhando essa série de vídeos para conhecer outros ensaios para avaliação de estruturas de concreto.